A Escada de Jacó, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 11. Certamente, Inácio, confirmou o amigo. Quem morre sem ter tido oportunidade de pensar na morte, enfrenta embaraços deste outro lado. Todo homem deveria, sem morbidez e aflição, pelo menos uma vez por semana, pensar na possibilidade de morrer, ou seja, de deixar o corpo de um instante para o outro. Isso não lhe traria problemas de outra ordem, como, por exemplo, descaso pela vida? Perguntei. Segundo deduzo, tal exercício lhe seria mais benéfico que prejudicial, mormente aos que concentram todas as suas aspirações na existência física, tão fugidia quanto um relâmpago que corta os céus em uma noite tempestuosa. Por que não admite para si mesmo a possibilidade de morrer? O homem mentalmente não se predispõe a viver com senso de eternidade. Quando a morte do corpo lhe sobrevém, o encontra completamente despreparado. É no corpo que o espírito se elabora. A experiência material é uma espécie de incubadora para o ser, mas que não funciona a contento para aqueles pintainhos espirituais que não tomam a iniciativa de quebrar a casca do ovo. Neste trecho de conversa, Manuel Roberto, que se dispusera a acompanhar o Dr. Wilson e o Dr. Adroaldo, regressava com a notícia de que alguns dos nossos internos se mostravam excessivamente agitados. É consequência da agitação lá de fora, que, por sua vez, é consequência do que os homens estão aprontando lá embaixo, comentei. Os nossos irmãos encarnados não se contentam em criar problemas só para si. Não sabem que até as bombas que explodem emitem radiações que podem nos alcançar. Os artefatos nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, ao que estamos informados, tiveram repercussão nas regiões espirituais próximas às duas cidades. Muitos espíritos apresentaram lesões em seus corpos e tiveram que ser tratados. As lesões se pareciam com extensas e profundas queimaduras. Isso, evidentemente, sem nos referirmos aos transtornos mentais, ocasionados tanto nos que deixaram o corpo de carne diretamente atingidos, quanto nos que, fora dele, sofreram com o impacto da explosão. Enquanto nos dirigíamos para os pavilhões, com o propósito de tomarmos as devidas providências, Odilon, com base no que eu havia dito, observou: o átomo, em seu arcabouço físico, tem uma estrutura espiritual. As partículas atômicas representam sutilíssima concentração de energia. Se a física vem comprovando que a matéria é energia capturada, é natural que, quando liberada, essa energia retorne à sua condição primitiva. Se liberada serenamente, retorna com serenidade. Se com violência, o faz com a mesma intensidade. A guerra ou uma catástrofe em determinada região do planeta suscitam alterações na dimensão espiritual correspondente. Alterações que serão mais ou menos radicais, de conformidade com a força de que as determine. Já o dissemos e repetimos. As duas esferas, a material e a espiritual, coexistem e interagem física e moralmente. As leis que regem os princípios da matéria correspondem às que regem os princípios da vida espiritual. A morte não é um abismo intransponível entre os dois planos e não existe, entre uma condição e outra, qualquer solução de continuidade. O menor movimento de um corpo, de um inseto, por exemplo, repercute no movimento do universo. O pensamento ondula
e a emoção reverbera. Tudo ecoa de forma correspondente. A criação vive em regime de total interdependência. Se não fosse assim, a gente não se preocuparia uns com os outros, não é? Questionou a companheira. Ora, Modesta, respondi, se sendo assim, a gente já não se preocupa, imagine se não fosse. O egoísmo imperaria em todos os quadrantes do universo e viveríamos em meio ao caos. Quando o homem tomar consciência de que o lixo que atira nas ruas é um crime contra a natureza, a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações, disse Odilon. Até lá, ainda teremos que percorrer alguns séculos, não? No mínimo 500 anos, exclamei, num cálculo otimista. Teremos que nos educar e tomar a iniciativa do exemplo. Só a ideia da reencarnação na cabeça do homem poderá salvar a humanidade do extermínio. Se ele continuar dando de ombros ao amanhã, as gerações futuras estarão ameaçadas. Que seremos nós próprios, de volta ao campo semeado, isto é, se tal nos for possível, pois poderá ocorrer que sejamos expurgados pelo ventre da Mãe Terra, que vimos conspurcando ao longo dos séculos. Antes que nos inteirássemos da situação do hospital, em decorrência dos problemas mencionados, com os quais particularmente eu já havia me habituado, desde a experiência vivenciada à frente das atividades do sanatório espírita, demoramo-nos por mais alguns instantes num dos saguões da instituição, conversando em torno do assunto que nos monopolizava a atenção. Dr. Odilon, solicitou Modesta, fale-nos um pouco mais sobre a questão da ociosidade, que atrasa o espírito em sua caminhada. Preocupo-me com familiares e amigos que deixei no mundo, com os quais tenho instado quase inutilmente para que se esforcem. Não é só você que padece desse mal, disse, em complemento às palavras da abnegada irmã. Quando ainda encarnado, eu me cansei de insistir com integrantes da própria família e mesmo com amigos para que ligassem maior importância às questões espirituais. Alguns aderiram ao espiritismo, tornando-se seus adeptos teóricos, mas, na prática, não quiseram assumir compromisso com ele. O conhecimento espírita nos leva a sair do lugar comum e o homem naturalmente se opõe a tudo que o convida à indispensável renovação de hábitos, de ideias, de convicções. Para mim, observei, é simplesmente preguiça, com raras exceções. Ninguém quer deixar a rotina. Há quem se torna escravo do relógio e cronometra todos os seus passos. Sei a que você está se referindo, Inácio, ponderou o instrutor. E digo-lhe tratar-se de uma compulsão obsessiva relacionada com o tempo. Por outro lado, existem aqueles que ainda não aprenderam a valorizar a bênção do minuto. Alguns são obcecados pelo tempo e outros o menosprezam. Poucos os que já conseguem administrá-lo com proveito. Os obcecados não sabem improvisar, vivendo na expectativa de uma hora e outra. Os que não consultam os ponteiros do relógio chegam a ser irresponsáveis. Conheci pessoas, aduzi, que tinham hora para tudo, para se levantar, tomar café, almoçar, ler o jornal, sair para um passeio, menos para comparecer à sessão no centro espírita. Tomavam café da manhã e se punham a conversar no banco da praça até a hora do almoço. Eram metódicas ao extremo. Outros, que também conheci, acendiam um cigarro e, olhando as espirais de fumaça,
sequer se davam conta do dia da semana em que estavam. Às vezes, Inácio, comentou Modesta, quando saía pelas ruas, com a finalidade de resolver um assunto qualquer, eu fazia questão de caminhar observando as pessoas. Não as pessoas em si, mas os seus espíritos. Não me interessava saber que modo estavam vestidas, se de pé ou sentadas. Fixava-me em suas faces e procurava auscultar-lhes os pensamentos. Eu também já fiz essa experiência. Os mais compenetrados eram os que discutiam questões ligadas a dinheiro ou falavam da vida alheia. A maioria, no entanto, olhava vagamente para o que lhes acontecia ao redor. Olhava sem ver e falava sem pensar, lábios articulando palavras apreendidas e os ouvidos sem memória. Odilon sorriu e retrucou: Ora, não exagerem. Daqui a pouco vocês irão dizer que se trata de corpos sem cabeça, exclamei, adiantando-me. Mas, de fato, doutor, endossou-me Modesta, era a impressão com que eu ficava. Ora, o Espiritismo nos ensina que o corpo é um simples apêndice do cérebro, ou seja, o espírito, que é inteligência e sentimento, se situa mais particularmente no cérebro, que comanda as demais funções do organismo. E você, qual me ocorria, notava em suas andanças um punhado de corpos sem cabeça, não é? Compreendo o que estão dizendo, esclareceu Odilon. Veja-se quanto o espírito é prisioneiro da matéria. Ele tem um cérebro que ainda não pode usar. Não pode? Perguntei. Digamos que ele esteja aprendendo a pilotar a espaçonave. O que não faria uma criança na cabine de um comando de avião? À medida que o espírito tomar consciência de si, apropriar-se-á das possibilidades virtuais de sua quase infinita capacidade de raciocinar.